Olá, boa tarde você que está nos assistindo aqui na nossa IPP-TV, a sua TV missionária. Eu estou aqui com mais um programa Teologia Descomplicada, um programa para conhecermos a Deus e seus propósitos de uma maneira e de um jeito totalmente descomplicado. Hoje o tema é meio polêmico, hoje o tema é sexo fora do casamento. Mas antes, eu gostaria de pedir para vocês para comentar no chat e também se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que receber todas as nossas notificações e também para você ter acesso a esse conteúdo maravilhoso aí para a sua vida e que você também possa ser um parceiro missionário. Nossa igreja agora está com o propósito de parceiros missionários. Então entre lá no nosso site e faz seu cadastro e que Deus use muito a sua vida para proclamar e compartilhar o evangelho para outras pessoas. Hoje estamos com uma pessoa muito especial, o nosso pastor reverendo Marcos Novaes. Eu vou apresentar ele aqui rapidinho e a gente vai começar a conversar com ele, tá bom? Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Jardim de Abril, tem bacharel em teologia pelo seminário da José Manuel de Conceição, o nosso JMC. Ele é mestre em Ciências das Religiões pela Faculdade Mackenzie e também doutorando nessa mesma faculdade em Educação, Arte e História da Cultura. Ele é professor do Seminário Sul-Brasileira em Vargem Grande, Paulista, e também ele é professor no Seminário da Mackenzie, casado com a Vanessa, e ele tem 2 filhos. Bom dia, pastor Marcos, como é que o senhor está? Faça suas boas-vindas. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, internautas. Boa tarde, Samuel. Estou muito feliz por participar desse programa, primeira vez aqui, no programa Teologia Descomplicada, para tratar de um tema complicado, né? E me sinto muito honrado, que Deus nos abençoe a todos que estão assistindo e ouvindo esse programa, que nós possamos, à luz da palavra de Deus, esclarecer algumas dúvidas e ajudar os nossos ouvintes. Com certeza, esse é um tema que nós precisamos falar mais sobre. É verdade, pastor. É um tema que, infelizmente, está sendo relativizado por algumas pessoas, por alguns pastores. Mas a gente vai começar e eu quero lhe fazer a primeira pergunta, pastor. Hoje em dia, principalmente nas escolas e universidades, infelizmente, né, a relação sexual é algo normal, natural, rotineiro, né? E as pessoas que querem andar na contramão dessa onda são taxados de retrógrado, fundamentalistas. O senhor poderia explicar para a gente e conceituar o sexo à base da Bíblia? Agradeço pela pergunta, muito boa essa pergunta. Bom, Samuel, falando em faculdade, nós vivemos hoje o tempo da modernidade em que Bauman vai chamar de modernidade líquida, certo? E um outro autor, o Marshall Berman, escreveu um livro, e o título do livro é este: Tudo que é sólido se desmancha no ar. E eles refletem esse sentimento das pessoas, que de fato é uma modernidade líquida, sem fundamentos, sem estruturas. E nessa modernidade líquida, as pessoas tentam reelaborar o conceito do sexo. Então se usam eufemismos para tentar esconder, suavizar aquilo que a Bíblia chama de pecado. Por exemplo, hoje filmes pornográficos são chamados de filmes adultos, ou filmes para maiores de 18 anos. Isto é um eufemismo. O que é um eufemismo? É quando você usa uma palavra para suavizar, politicamente correta, para não irritar algumas pessoas. E é muito interessante que a sociedade de hoje, como eu disse, a sociedade moderna, a modernidade líquida, ela tenta então esconder ou dar outro nome àquilo que a Bíblia chama de pecado. Eu vou dar um exemplo para ficar claro para você. As pessoas que estão tendo relações sexuais fora do casamento, ou mesmo tendo relações sexuais com outra pessoa, sendo casados ou casadas, elas dizem que estão tendo um caso. É curioso que a Bíblia não fala de caso, né? Se você está tendo relações sexuais fora do casamento, a Bíblia chama isso de fornicação.
E nós vamos tratar o que é fornicação em outra pergunta logo. E se você está traindo o seu cônjuge, a Bíblia chama isto de adultério. Então perceba que o cristão ele precisa lidar com esta nova configuração, com esta nova reelaboração dos termos. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é definir biblicamente o que é o sexo e aquilo que desagrada a Deus, que é o pecado ou pecados na área sexual. Mas a pergunta que nos foi feita é esta: como a Bíblia define o sexo? Como é que a Bíblia trabalha o sexo? Bom, a Bíblia conceitua o sexo como o meio de Deus perpetuar a espécie. É a primeira coisa. Por exemplo, o ser humano ele é chamado para perpetuar a espécie em Gênesis 1, 26 e 27. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Deus diz para ele: multiplicai e sede fecundos. E a frase, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, no capítulo 2, verso 18 de Gênesis, é escolhida porque há uma alusão à relação dos sexos, né? Então, o ato conjugal foi o meio escolhido por Deus para povoar a terra. Então, você se casou para que, junto com seu cônjuge, governar a sua casa e ter filhos para a glória de Deus. E é por isso que nós nos casamos, e esta é uma das definições bíblicas para o casamento. Mas também, a Bíblia revela que o sexo é a forma de experimentar a intimidade no casamento. Perceba, Samuel, que Gênesis afirma que o primeiro casal, os nossos pais, Adão e Eva, estava nu e eles não precisavam de nenhum ornamento ali para se cobrirem. Eu sempre entendo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E é interessante que eles não tinham motivo para se envergonharem, eles não sabiam o que era a vergonha, e eles não tinham culpa e eram igualmente livres, não tendo nada neles ou sobre eles que causasse vergonha. Não havia nada contaminoso, defeituoso, escandaloso, censurável. Então, nós nos casamos para que, juntos com a pessoa amada, desfrutar da intimidade sexual, tanto afetiva como espiritual, e sem constrangimentos. Então, o plano de Deus é que o lar seja, de fato, esse paraíso, onde nós desfrutamos toda a intimidade sexual, de forma ininterrupta, dentro do parâmetro do que a Bíblia nos oferece, sendo livres, sem censura nenhuma. E eu quero terminar afirmando, respondendo essa primeira pergunta, que o sexo foi criado para o prazer, para a alegria do casal, como uma grande bênção. Um dos textos que mostra claramente isso para nós é Provérbios, capítulo 5, versos 15 a 21. Então, ali nós temos uma alegoria que nos mostra o prazer do casal. Inclusive, o texto manda se alegrar com a mulher da sua mocidade e nos mostra que o relacionamento sexual é um verdadeiro manancial de carícias. Então, o sexo para Deus é uma bênção e para nós é uma alegria, é um privilégio, desde que ele seja desfrutado dentro dos limites que o próprio Deus colocou, que é o casamento. Realmente, pastor, a gente vê que, de fato, a sociedade líquida, né, quer desconstruir todos os conceitos já pré-formados durante toda a história da sociedade humana, né? É complicado. Mas aí eu pergunto para o senhor, pastor, quais problemas o sexo casual pode acarretar na mente dos jovens hoje? Bom, Samuel, todos nós, mesmo aqueles que já passaram da juventude, todos nós sabemos das dificuldades que um jovem precisa enfrentar nesta área. Nós estamos aqui pisando realmente em um terreno muito pantanoso, muito difícil. E os jovens cristãos precisam constantemente lutar contra tentações e pecados sexuais. A primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer isso. É uma área delicada. Nós começamos este programa afirmando que há uma necessidade que os pastores
preguem mais sobre isso, que ensinem, que possam discipular os seus jovens e principalmente conversar com eles sobre este tema. E por isso que nós agradecemos esse programa que está tratando, dando uma oportunidade para algumas pessoas ouvirem. Bom, então, os jovens e os seus pecados sexuais, quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, em Provérbios, no capítulo 7, verso de número 6 a 21, nos conta lá, Samuel, de um jovem que a Bíblia diz que ele não tinha juízo e que ele saía constantemente para casa, ou pelo menos ia lá para uma esquina aonde lá tinha uma mulher sedutora. E o sábio Salomão diz que ele olhou para entre as grades da sua casa e começou a contemplar como esse jovem ia lá e ele foi seduzido por esta mulher e ele então comete um pecado muito grave. E a Bíblia nos diz para os jovens, por exemplo, quando Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, verso 22, dizendo para ele, foge também dos desejos da mocidade. Pensando nisso, nós temos outro texto que nos mostra as consequências do pecado. O pecado sexual, o pecado de imoralidade sexual. Perceba você que todo pecado é um pecado que traz consequências. Mas o pecado sexual ele é pior do que outros pecados. Por exemplo, 1 Coríntios 6, verso 18, nos diz que quem comete este pecado, o pecado sexual, ele também peca contra o seu próprio corpo. E aí, por corpo ali, eu entendo todas as faculdades do homem, inclusive a mente dele, o psicológico dele. Então, o pecado sexual pode trazer terríveis consequências psíquicas para os jovens, podem trazer consequências psicológicas, emocionais, na área dos relacionamentos, cognitiva, porque geralmente jovens que estão enfrentando ou que estão viciados em pornografia ou cometendo esses pecados, geralmente eles são muito prejudicados nos estudos, por exemplo. Então nós temos um prejuízo cognitivo de compreensão, mas principalmente o prejuízo espiritual, um afastamento da compreensão dos textos bíblicos. Mas ainda, eu quero enumerar aqui algumas outras, algumas consequências, eu diria. A frieza espiritual, tá? Se você, psicologicamente, cognitivamente, você não está bem, isso vai afetar os seus relacionamentos, e você então vai enfrentar a frieza espiritual e vai ter um afastamento do envolvimento com os trabalhos da igreja. Dificilmente alguém consegue se envolver com os trabalhos da igreja de forma assídua quando está cometendo um pecado sexual. Outra coisa, quando o casal avança o sinal vermelho, vamos usar essa expressão, né? Quando eles pecam, quando cometem o sexo antes do casamento, perceba que o relacionamento também entre eles muda. Vem as brigas, um sentimento de posse indevida, um ciúme exacerbado, que não é um ciúme normal, natural de um casal. Outras coisas, pesquisas apontam que, eu li uma pesquisa na Universidade da Califórnia, que pessoas que praticam sexo fora do casamento podem até desenvolver depressão, né? E sem contar aquilo que nós podemos levar para o casamento, que é a síndrome da comparação. Então, você se relacionou com muitas moças, conheceu muitas mulheres, ou muitos homens, muitos rapazes, e de repente você casa, e nesse novo relacionamento você começa a comparar o corpo do cônjuge com o corpo das pessoas que você já se relacionou sexualmente, que é uma comparação desonesta, injusta e pecaminosa. Mas me deixa só dar um dado aqui, Samuel, porque essa pergunta é muito importante. Não sei se estou tomando muito tempo. Não, tranquilo, pode ir, pastor. Eu trouxe uma pesquisa aqui, eu vou usar aqui minha cola, muito interessante. 22% das pessoas que não cometeram sexo, não praticaram relacionamento sexual fora do casamento ou antes de se casarem, 22% são mais felizes no casamento. Para vocês terem uma ideia, 15% tem mais qualidade de vida.
20% são mais bem-sucedidas nos relacionamentos e 15% são mais bem-sucedidas na satisfação sexual com o cônjuge. E 12% desfrutam de uma comunicação melhor com o cônjuge. Então, são pesquisas, nós estamos aqui falando agora da Bíblia, estamos falando de pesquisas científicas que comprovam isso. E eu li também de um teórico que aborda essa questão, o Gary Wilson. Ele é um neurocientista que estuda o impacto da pornografia sobre o cérebro. E ele diz uma coisa, Samuel, que me chamou muita atenção. Ele diz que nós possuímos um neurotransmissor, que ele chama de dopamina, que é responsável pela satisfação das pessoas, pela alegria das pessoas. A pornografia mina isso, a dopamina, e o indivíduo se torna mais dependente ainda desse sentimento, desse prazer. E o que acontece? Quando ele é completamente dominado por isso, ele desenvolve depressão, desejo de suicídio, ele se torna antissocial. Não são poucos os jovens que estão se trancando dentro dos seus quartos, cometendo esse pecado, e às vezes a família se questiona por que não sai, por que não passeia, por que não conversa mais, não se reúne mais com a família. Então ele se torna um antissocial. Falta de energia também, né, com o excesso de masturbações e pecados, né? A gente precisa falar sobre isso também, usar aqui os termos que são os termos que se usam. E também a procrastinação. Eles estão sempre deixando para depois o exercício da escola, ir para a igreja, estão sempre atrasados. Então, as consequências são muitas, desde consequências espirituais, não é só as consequências espirituais, que, ao meu ver, como pastor, como cristão, é a pior, mas outras consequências, como nós falamos, psíquicas, cognitivas, sociais. O indivíduo, então, entra realmente em um período, em um momento de trevas e que precisa de ajuda. Então, se você está enfrentando esse problema, essa dificuldade, você precisa urgentemente procurar o líder de jovens da tua igreja e, se necessário for, o pastor da sua igreja, para conversar e abrir o teu coração, para que juntos possam orar e, a partir disso, você ter um tratamento com ele. E, se necessário for, a ajuda de especialistas. Imaginar, pastor, que afeta tantas áreas da nossa vida, realmente é preocupante, né? E a gente tem que não levar em consideração essas coisas, e nós realmente deveríamos levar em consideração. E que bom que a gente está trazendo esse tema aqui, pastor, para realmente alertar aos nossos ouvintes o quão é prejudicial, né, o sexo fora do casamento. Mas, pastor, mudando um pouquinho sobre sexo, falando mais sobre casamento mesmo, a gente vê que existe uma mudança, né, no pensamento e na relação com o casamento, né? Para algumas pessoas, ele está ultrapassado e até se propõe a viver de formas alternativas, como, por exemplo, já ouvi falar, pessoas não vão fazer um test drive antes de realmente casar efetivamente. E outros, mais radicais, praticam o chamado relacionamento aberto, né? Que é aquele relacionamento que você pode lidar com outras pessoas, ter relacionamento com outras pessoas. Aí eu pergunto para o senhor, quais são as bases de um casamento bíblico e como ele é importante para nossas vidas? Bom, nós teríamos que se alongar muito nessa resposta, então a gente vai fazer aqui um resumo das características de um casamento, que é o casamento que Deus aprova, um casamento conforme a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, o casamento ele precisa ser heterossexual. A Bíblia diz que é entre um homem e uma mulher. Então, Deus não aceita nenhuma outra união a não ser o casamento heterossexual. Essa é a primeira característica, uma das características, aliás, não vou colocar aqui por ordem. Segunda coisa, o casamento é aquilo que os teólogos chamam de monossomático. Monossomático é uma expressão, o reverendo Hernandes gosta muito dessa expressão, que é a ideia de se tornar uma só carne. Fala da união do homem com a sua mulher. Bom, é monogâmico, Samuel. Então, é entre o homem e sua mulher, como eu acabei de mencionar. Então, aqui nós não temos brechas para
casamentos ou relacionamentos abertos. A Bíblia não dá esta possibilidade. Em quarto lugar, esse casamento é indissolúvel. O texto diz, far-lhe-ei uma auxiliadora. Isso também tem um sentido do casamento ser indissolúvel. Então, o casamento é uma instituição, é a instituição, na realidade, mais necessária do mundo. Por quê? Porque é o casamento que vai dar base à sociedade ou à instituição mais necessária do mundo também, que é a família. Então, o casamento dá bases para a constituição da família. E é interessante, Samuel, que por mais que haja críticas ao casamento tradicional, perseguições, e como você falou, mudanças de paradigma com relação a isso, as pessoas continuam se casando. Então, tem poucos dias aí, semana passada, nós fizemos um casamento na igreja. Os pastores continuam fazendo casamento, os padres continuam casando pessoas, os anciões de religiões continuam realizando o casamento, porque a despeito de tudo isso que nós vemos, o casamento foi instituído por Deus como uma questão estrutural. Ninguém pode mudar isso. Em 11 de agosto de 1999, saiu uma reportagem na revista Veja que eu achei muito interessante. Na capa da Veja estava escrito assim: o casamento não acabou. Viva o casamento não acabou. Bom, o casamento não acabou, a despeito das críticas de pessoas nos meios de comunicação, tanto de leigos como de eruditos, de pessoas com entendimento, criticam muito o casamento, das experiências amargas, do número de divórcio. A despeito de tudo isso, as pessoas continuam se casando. E por que as pessoas continuam se casando? As pessoas continuam se casando porque este é o meio que Deus determinou para a constituição da nossa sociedade. Quando a gente estuda a Bíblia, principalmente os primeiros capítulos, né, da palavra de Deus, nós percebemos que Deus criou o homem, e o Deus criou o homem, conforme a teologia bíblica nos ensina, como seu vice-regente, o vice-gerente do paraíso. Então, o homem foi criado para governar o paraíso de Deus. Adão, nesse sentido, ele era o senhor de todos os animais, de todas as espécies. E Adão, foi dado a Adão, por Deus, a autoridade para nomear, colocar nome em todos os animais da terra que nós conhecemos. Mas a Bíblia diz que para Adão não havia uma auxiliadora idônea. Aí eu fico pensando nisto, que todos os deleites do paraíso, todas as riquezas do paraíso, não puderam suprir isto em Adão. Faltava alguma coisa. E aí a Bíblia nos diz que o Senhor menciona que não é bom para o homem viver sozinho. E Deus então faz que Adão adormeça, e desse sono Deus então cria uma auxiliadora, uma mulher, e o casamento não nasce da dor, Adão não sente dor, mas nasce de um sono suave e tranquilo. E quando ele acorda, é-lhe apresentada ali a sua noiva, a sua esposa, e aí o casamento se realiza ali no Jardim do Éden, diante de Deus. Isto é maravilhoso. Então, biblicamente, isto que é o casamento segundo a palavra de Deus. Que bênção, pastor. Que bênção ver essa perspectiva, né, sobre, primeiro, que é heterossexual, que é indissolúvel, que é monogâmico, e essa perspectiva, né, da própria criação, de forma especial, Deus cria a mulher para o homem, e, de fato, independente das circunstâncias, né, como o senhor mesmo disse, o casamento ainda continua sendo feito, casamentos e mais casamentos, e que nós possamos, de fato, dar valor ao casamento e viver de acordo com a nosso manual de fé e prática, que é a própria palavra de Deus. Pastor, o senhor deu uma pincelada sobre o que é fornicação, aí eu vou aproveitar esse gancho e eu queria perguntar para o senhor, existem dois termos, né, que se fala muito, fornicação e adultério. O senhor poderia nos apresentar a diferença entre esses dois? Ou se existe diferença, qual seria? Bom, sim. Nós temos dois termos na Bíblia.
os dois se constituem pecado contra Deus, tanto o adultério como a fornicação. O adultério é o intercurso sexual com pessoas que não são casados, né? Mas que um dos cônjuges ou os dois são casados. E a fornicação é o intercurso sexual entre duas pessoas que não são casadas, ok? E é interessante que a Bíblia faz uma pequena distinção mesmo, mas essa distinção ela é um pouco... a gente não pode exagerar essa distinção, porque às vezes a Bíblia chama o adultério também de fornicação. A expressão fornicação ela é muito abrangente na Bíblia. Inclusive, Samuel, o adultério espiritual, se é que eu posso usar essa expressão no Antigo Testamento, o relacionamento dos crentes israelitas na adoração de outros deuses também era chamada de fornicação. Então, é um termo muito abrangente. Agora, existe uma palavra na Bíblia, que aí desta palavra vem a imoralidade sexual, ou em algumas traduções a fornicação, que é porneia. A palavra porneia é no grego, de onde vem a palavra pornografia que nós conhecemos, como eu já disse, as pessoas não usam muito esta palavra, mas esta palavra tem origem no grego, né, que pornografia literalmente é escrever sobre prostitutas. Mas a porneia, ela significa todo ato sexual fora do casamento. E aqui nós entramos realmente na questão mais difícil para nós, nesse assunto. Por quê? Toda prática sexual fora do casamento pode se constituir uma porneia. Qualquer prática sexual. Então, isso seria pornografia, certo? Ou, desculpe, isso seria fornicação, ok? Agora, veja que Paulo, em 1 Coríntios 6, verso 9, esse é um versículo muito interessante, porque se porneia significa toda prática sexual, qualquer prática sexual fora do casamento é pecado, Paulo diz que as pessoas que praticam e na minha versão, que é a nova atualizada, chama de imoralidade sexual. Então, toda pessoa que pratica a imoralidade sexual e é viciada, ela não vai herdar o reino dos céus. Isso é muito sério para nós. Veja que não é apenas o adultério, mas a imoralidade sexual. Imoralidade sexual é a tradução da palavra porneia. E nós percebemos também que a igreja deve se manter pura deste pecado, tanto do pecado de adultério como da fornicação. E a porneia individual, segundo o texto bíblico, segundo aos Coríntios 12, verso 19, quem se relaciona sexualmente, mesmo não sendo casado, pratica porneia. Por exemplo, 1 Coríntios 12 é um texto também para ser estudado, não vou ler para a gente ganhar tempo, mas deixar essas referências para que você possa ler na sua casa. 1 Coríntios 12, a partir do verso 19, vai mostrar que quem se relaciona com uma prostituta, com uma meretriz, ele está cometendo porneia e, nesse sentido, ele está cometendo fornicação. Ele está pecando contra o seu corpo e está pecando contra a igreja. Então, esses termos se misturam na Bíblia, se completam na Bíblia, mas adultério é quando você é casado e se relaciona com uma pessoa que não é o teu cônjuge, não é o teu marido ou tua esposa, e a fornicação é quando você se relaciona sexualmente com uma outra pessoa e vocês não são casados. Agora preste atenção, porque a fornicação envolve qualquer prática sexual. Qualquer tipo de prazer sexual fora do casamento é fornicação. E talvez você esteja pensando, mas pastor, a masturbação é pecado nesse sentido? Eu quero dizer que isso também é fornicação. Isso é pecado também. Espero que vocês entenderam aí essa diferença. Mas só citando mais um texto, a Bíblia nos diz, 1 Coríntios, já no capítulo 6, versos 15 e 16, que o cristão, ele é templo do Espírito Santo
ele não pode se entregar à imoralidade sexual. A palavra imoralidade sexual, que as versões antigas traduziam por fornicação, e parece que imoralidade sexual é uma coisa mais suave das nossas traduções, mas esta palavra é a tradução da palavra grega porneia. A Bíblia manda fugir da porneia, a Bíblia diz que porneia é pecado. Entendi. Muito bom, pastor. Independente do significado dos termos, né, e lógico que tem essa nuance, que nós possamos, de fato, ser santos, né? Pastor, eu, graças a Deus, na faculdade, eu estou falando aí, eu estava lembrando aqui meu tempo de faculdade. Eu fazia amizade com várias pessoas de várias salas e tal, e eu conhecia bastante gente. Teve uma ocasião, pastor, que essa eu não me esqueço. A gente estava sentado, estava no intervalo lá da faculdade, isso não é no seminário, é na faculdade, né? E eu estava conversando, tinha várias pessoas assim ao redor, e tinha umas 3, 4 amigas minhas, a gente começou a conversar, e elas começaram a dar ideia, começaram a conversa para o teor sexual. E chegou ao ponto, pastor, que elas queriam fazer a orgia comigo. Então, me chamou, eu quero acreditar que era brincadeira, mas, de fato, hoje isso realmente está muito banalizado, essas palavras, expressões, essas ações, né? E outra coisa que sempre eu tive em mente, pastor, graças a Deus, a Larissa é minha única esposa, e a gente só fez sexo depois do casamento. Para a gente isso é uma bênção mesmo, porque, por exemplo, quando o senhor fala das comparações, né, do corpo um do outro, eu não tenho isso. Graças a Deus, nós não temos esse sentimento, e louvado seja Deus pelo cuidado nosso nas nossas vidas. Mas uma coisa que eu sempre coloquei no meu coração, pastor, se de fato eu sou cristão, sou transformado, eu tenho que buscar vivenciar. Lógico que a gente não vai ser 100% santo, né, nessa perspectiva de não pecar nunca aqui na terra, mas ter a nossa responsabilidade e nossa responsabilidade humana para viver em santidade, buscando santidade e buscando viver de fato a palavra de Deus. Então, essas duas coisas que o senhor falou aí me veio à mente aqui. E eu quero já, pastor, para a próxima pergunta, né? Essas duas ações que o senhor explicou aí para a gente, fornicação e adultério, são consideradas pecados diante da Bíblia. Infelizmente, elas têm entrado no meio cristão. Como o senhor poderia aconselhar a estes irmãos aí que estão nos assistindo agora, ou que vão assistir esse vídeo depois, como o senhor aconselharia para que eles queiram, para que eles vivam a vida correta diante de Deus? Bom, Samuel, aquilo que você, antes de responder essa pergunta, só me deixa ilustrar mais aquilo que você falou, enfatizar mais. É muito interessante, e eu acho o casamento, nesse sentido, de uma beleza teológica e espiritual significativa, extraordinária. Eu li não me lembro agora de onde eu li isto, mas em um dos livros meus, eu li que o ideal de Deus é que pudéssemos olhar para a esposa como Adão olhou para Eva. Não havia outra mulher no paraíso, não havia outra mulher ali. Verdade. Então, eu luto para que isso aconteça comigo. E esta, irmãos, é uma luta de todos nós. Perceba que nós não estamos aqui com espírito legalista, farisaico, acusando os jovens e outras pessoas de cometerem isso. Nós estamos trabalhando um assunto aqui muito pastoral e um pecado que todos nós estamos sujeitos a cometer, inclusive nós, liderança, nós que somos pastores, teólogos, nós temos visto a luta da igreja brasileira contra isso. E não são poucos os grandes líderes que têm cometido este pecado. Homens de Deus que construíram ministérios, Samuel, a preço de lágrimas, construíram impérios de igrejas e que em questão de minutos caíram em um pecado sexual terrível, denegriram a sua imagem, envergonharam a igreja, humilharam as famílias, filhos,
Então, nós estamos tratando de um assunto aqui que é muito pastoral e muito sério. Esta é uma luta de todos nós, ok? Então, nós vamos aqui, na realidade, aconselhar esses irmãos e a nós mesmos, na luz da palavra de Deus. Mas a primeira coisa que o Samuel colocou aqui, que eu quero frisar, é que nós percebemos que esse foi um pecado que sempre ameaçou a igreja. Isso sempre foi uma grande ameaça à igreja. Em 1 Coríntios, Paulo diz àquela igreja, e você lê lá no capítulo 1, que esta igreja, Paulo abre lá a carta, né, dizendo aos santificados que estão em Corinto. E santificação para nós na Bíblia tem dois aspectos. Um aspecto é aquele pontual. Nós já somos santos em Cristo. Que a palavra santificação significa separado, tanto no hebraico, né, como no grego. Nós já somos separados, nós já pertencemos a Cristo. Então, nesse sentido, todos nós somos santos. Mas existe a santificação processual. É aquela do dia a dia. Aquela que nós lutamos constantemente contra o pecado. E Paulo fala para aquela igreja que aquela igreja é uma igreja escolhida. Mas no capítulo 5, Paulo vai dizer o seguinte: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. E imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Imoralidade aqui, mais uma vez, é a tradução da palavra grega porneia. Ou seja, nós estamos falando que dentro da igreja pode haver porneia. Pessoas que estão cometendo este pecado dentro da própria igreja. Mas no capítulo 6, verso 18, da mesma carta, eu estou citando aqui Corinto, porque Paulo trabalhou bastante essas questões dos pecados sexuais em Corinto, porque era um lugar de efervescência cultural. Né? Por exemplo, você tinha em Corinto o templo da deusa Afrodite, que era a deusa do amor, a deusa do sexo. Então, quando algum indivíduo dizia, vamos corintiar, eu já ia para o templo pecar, cometer esses pecados. Então, a igreja estava inserida em um contexto muito difícil. Porque, às vezes, Samuel, a gente fica falando, mas naquele tempo era fácil ser crente. Naquele tempo, hoje tudo é muito difícil, né? Com a ascensão aí da internet, com um clique você acessa a qualquer coisa, mas sempre foi muito difícil para a igreja em todas as épocas. E o que Paulo nos diz? Paulo vai nos dizer para fugirmos. 1 Coríntios 6, verso 18, Paulo diz assim, foge do pecado de imoralidade sexual. E perceba que este é o único pecado que a Bíblia manda a gente não enfrentar, mas fugir. É o único pecado. E a gente precisa se inspirar em José. Eu estava lembrando aqui dele. O exemplo do Antigo Testamento que não aceitou cometer esse pecado. Deixou as suas vestes nas mãos da senhora do seu senhor, que queria fornicar com ele, queria pecar com ele, e ele fugiu. E a Bíblia é clara para nós, diz, para fugir do pecado de imoralidade. Então, como nós percebemos, a palavra do Senhor nos diz, a Bíblia nos diz que o nosso corpo, em 1 Coríntios 6, agora no verso 13, que o nosso corpo não é para a impureza, mais uma vez, a palavra porneia, mas para o Senhor. E a única forma de realmente fugirmos desses pecados que nos cercam, e é tão complicado isso para os jovens, porque nós estamos vivendo hoje, Samuel, uma sociedade erotizada. Nós falamos da sociedade líquida, mas poderíamos, a expressão do Bauman, né, do polonês lá, mas poderíamos falar de uma sociedade erotizada. É uma das características. Hoje, para onde olhamos, nós vemos sexo. Se você liga uma televisão, vai assistir um filme, está lá. Vai ler um livro, está lá. E para onde a gente vai? Você vai numa banca de jornal, você precisa comprar hoje o jornal olhando para baixo, né? Porque para você não se deparar com cenas e não cometer um pecado e tal. Mas o que a Bíblia nos diz, meus irmãos? A Bíblia nos aconselha fugirmos e entender que o nosso corpo pertence ao Senhor. O nosso corpo é de Deus. E no Salmo 119, no verso 9, o salmista faz uma pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? E envolvido pelo Espírito de Deus, ele diz assim, observando a tua palavra.
Então não tem como nós vencermos o pecado da porneia, da prostituição e outros pecados sexuais, sem realmente nos entregarmos à leitura bíblica, à leitura da palavra de Deus. E em Filipenses, me lembrei desse versículo agora, capítulo 4, verso 8, diz para pensarmos em tudo que é louvável, tudo que produz louvor, tudo que é virtude, tudo que é bom, nós devemos ocupar a nossa mente. Então, ler bons livros, praticar exercícios, ler constantemente a sua Bíblia, se envolver com o ministério da sua igreja. E outra coisa que eu acho muito interessante, Samuel, era aquela ideia dos puritanos, né? Porque os puritanos tinham uma expressão que eles usavam, que era a ideia do corondel, a ideia do estar diante de Deus, estar diante da presença de Deus, oferecer a nossa vida para Deus. Então, quando nós vivemos esse corondel, nós entendemos que nossa vida deve ser vivida em todas as áreas para Deus. Então, não fazemos essa dicotomia, esse dualismo entre igreja e vida particular. Então, eu glorifico a Deus no meu trabalho, nos meus estudos, no meu culto, e eu também me ofereço a Deus, e como a Bíblia nos diz, para oferecermos o nosso corpo em sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Então, não permita que os membros do teu corpo sejam usados para outra coisa que não seja a glória de Deus, o louvor a Deus, e esperar o momento certo, e desfrutar da intimidade sexual dentro dos limites que o próprio Deus colocou, que é o casamento. Aí sim será uma grande bênção para a sua vida. Que bênção, pastor. Que bênção ter em mente essa consciência, né, que tudo no tempo certo é o certo. Pode até ser difícil, complicado, mas tudo no tempo certo, no tempo de Deus, é perfeito e agradável, como a própria Bíblia vai dizer, né, Romanos. A vontade de Deus para nossas vidas é boa, é perfeita e agradável, que nós realmente possamos nos conscientizar e buscar mais a Deus, viver mais para Ele, e viver, até como o próprio Jesus, no Sermão do Monte, vai dizer no capítulo 6, né? Buscar o reino de Deus, né? E a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas, que possamos ter esse sentimento realmente de buscar a Deus, nos aprofundar e nos esmerar em conhecer a Ele, e conhecer as verdades dEle, e viver de fato para Ele. Pastor, a gente já está indo para o final do nosso programa, a gente está indo para a última pergunta. Eu pergunto para o senhor, quais os benefícios de viver uma vida de acordo às Sagradas Escrituras? Quais conselhos o senhor dá para a nossa audiência para persistirem em viver uma vida digna diante de Deus? E antes de passar a palavra para o senhor, eu gostei muito do que o Adriano disse aqui. Ele disse o seguinte, olha, a maneira de amenizar o impacto, as consequências do sexo ou qualquer despertamento sexual é fazer um trabalho preventivo, ou seja, a igreja de fato atuar, né, sem moralismo, mas a igreja realmente se preocupar com os jovens, com os adolescentes, com os membros de forma geral, né, a liderança, trabalhar isso realmente. E de fato, Adriano, foi até o que o próprio pastor nos disse aqui. Mas, pastor, vamos lá, para a última pergunta. Quais são esses benefícios de viver essa vida? Nós sabemos que o homem ele foi criado para glorificar a Deus, né, e se alegrar nele para sempre. É o que a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster faz, e a resposta é esta, né? Como nós devemos viver, devemos nos alegrar sempre em Deus. Então, eu acredito que a satisfação em Deus, a alegria no Senhor é um antídoto contra o pecado. Porque o Agostinho de Hipona, ele, nas suas confissões, ele diz algo que me chama muito a atenção e parece que resume um pouco da nossa vida, o que somos, né? Os nossos relacionamentos com o próximo, com Deus. Que ele diz assim, que Deus nos criou para Ele. E a nossa alma vive inquieta enquanto não encontra repouso em Deus. Às vezes, a prática sexual fora do casamento, ou mesmo dentro do casamento com outra pessoa se constituindo adultério, ela nada mais é do que um reflexo e uma consequência do estado
espiritual da pessoa. Por exemplo, hoje, o que mais faz as pessoas procurarem relacionamentos sexuais é a crise financeira. A razão para que muitos casais, muitos cônjuges acabam aí buscando uma outra pessoa no trabalho, na academia, na faculdade, é exatamente a falta de convívio, uma falta de administração dos recursos financeiros em casa, e isso gera outro problema. A pessoa entra em desespero, começa a enfrentar dramas terríveis, solidão, e ela busca uma ilha segura. Então isso é o que? É reflexo do coração. Quando nós descansamos em Deus, nós temos uma vida financeira tranquila. Quando nós buscamos nos saciar em Deus, não apenas descansar, mas nos saciar em Deus, como diz Agostinho, nós procuramos uma vida financeira de contentamento nos relacionamentos, no nosso ministério, e a consequência vai ser uma vida sexual também abençoada. Você estará satisfeito com a pessoa que você ama. Isso é contentamento com a vida que Deus te deu. Então, às vezes, os pecados sexuais simplesmente são consequências já de outros pecados. Por exemplo, Romanos capítulo 1. O pecado de homossexualidade ali é consequência de outro pecado, que é a idolatria. Por terem abandonado a Deus, adorado criaturas, imagem de quadrúpedes, répteis, como diz o texto, Deus entregou a eles o seu próprio sentimento. A consequência da idolatria é a homossexualidade. Mas muitas vezes a consequência da fornicação, do adultério, é o pecado do coração, o pecado do orgulho. Porque se você não está contente com a sua esposa, você vai procurar outro manancial. Como Provérbios diz aí no capítulo 5, para se saciar com o seu manancial, com a sua esposa. Se deliciar com as carícias da tua mulher. O procurar outra ou outro revela o pecado do seu coração. Então, primeiramente, o conselho que eu dou para vocês é um conselho que eu tenho que dar para mim, Samuel, todos os dias da minha vida, no ministério, dos meus relacionamentos sociais e tal, nas minhas aulas, na pregação, em tudo, é fazer um autoexame do seu coração. Perceba que Jesus diz em Mateus 5, 38, ele vai trabalhar também no verso 39, qualquer homem que olhar para uma mulher e a desejar, já comete adultério com ela. Então, o adultério não é simplesmente a consumação desse desejo, é o pensamento, é você elaborar esse pensamento, é desejar isso. E não tem como vencer isso, a não ser com o coração completamente entregue a Deus. Eu citei Agostinho, e o slogan de Agostinho é um slogan muito parecido com o de Calvino, que é aquela ideia de uma mão estendida e o coração entregando a Deus. Quando isso acontece nas nossas vidas, nós não vamos procurar nem no sexo, nem no dinheiro, nem nas drogas, em qualquer outra coisa, a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de prazer, que é o Senhor. Então, você que é jovem, está enfrentando uma luta muito grande. Nessa tarde, eu só queria dizer para você, entregue sentimentos a Deus, ore. Agora, não é orar para Deus tirar isso da gente, né? O desejo sexual, porque perceba, o desejo sexual ele é legítimo. O uso incorreto dele que é pecado. Eu me lembro, Samuel, de uma oração de um jovem, que cheguei na igreja, e um jovem bem fervoroso, desses rapazes bem pentecostais, né? Ele estava orando de joelhos, ele fazia uma oração, e assim, eu louvo a Deus, porque nem todas as orações Deus ouve, né? E ele orava assim, Senhor, me livre do pecado, tire de mim todos os desejos sexuais, eu não quero mais sentir esse desejo, tal. Eu escutando aquela oração, eu fiquei pensando, meu Deus, como ele vai casar, né? Porque para casar você vai precisar desejar a sua noiva, consumar o ato sexual. Então, o desejo em si, legítimo, é bênção. Isso, o instinto que Deus colocou em nós, a libido que Deus colocou em nós, são mecanismos do próprio Criador. E sendo usados para a glória de Deus, é uma grande bênção. Então, você não vai orar pedindo a Deus para tirar os desejos sexuais de você. Pelo amor de Deus, não faça isso, né? Nós não queremos eunucos na igreja, né? Mas você vai orar
para que Deus use isso para a sua glória no momento certo e no momento adequado. Eu tenho certeza, no caso do testemunho do Samuel, de outras pessoas, eu tenho certeza que se você esperar, se vocês orarem juntos, você, sua namorada, sua noiva, quem sabe vocês estão correndo riscos, já tiveram oportunidade de cometer esse pecado, quase aconteceu, pelo amor de Deus, não faça isso. Você vai ter sérias consequências, há bênçãos maravilhosas aguardando por vocês, no paraíso de vocês, no Éden de vocês, aquilo que Deus já preparou para vocês, tá certo? Que bênção, pastor, que bênção. De fato, não é um tema fácil, é um tema complicado, mas a gente tentou trazer aqui esse tema para que a gente pudesse conversar sobre ele, que infelizmente não é tão conversado, e a gente trazer esse tema aqui para que esse tema abençoe a sua vida e te ajude a lutar contra esse sentimento inerrôneo, né? Lógico, e tentar buscar mais a Deus, estar mais perto de Deus, mais profundo no conhecimento das Sagradas Escrituras. E, de fato, se você está passando por algum problema, como o pastor disse, chame o seu líder, o líder dos jovens, o líder do seu pequeno grupo, converse abertamente, abra seu coração, peça ajuda. As pessoas estando com você, eles estarão orando, estarão próximos, ajudando, aconselhando. E fique firme, porque o melhor de Deus é sempre o melhor para nossas vidas. Talvez a gente não entenda isso agora, mas o melhor de Deus é sempre o melhor para nossas vidas. Pastor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, muito obrigado pelo senhor ter se disponibilizado a vir aqui falar sobre esse tema, que o senhor continue abençoando a sua vida, e eu peço que o senhor faça algumas considerações finais. Eu agradeço muito o convite, Samuel, de estar aqui no programa Teologia Descomplicada. O tema que nós tratamos hoje é um tema, como falamos, espinhoso, mas necessário. E gostaria de terminar dizendo, irmãos, que nós precisamos mudar a realidade da igreja. Hoje, o número de moças que casam grávidas na igreja, de jovens cristãos que estão tendo acesso a conteúdos pornográficos e cometendo pecados sexuais é muito grande, é muito grande. Aqui no Brasil não foi feito ainda uma estimativa, uma pesquisa, mas quando comparamos as pesquisas nos Estados Unidos, é assustador a quantidade de jovens que estão cometendo estes pecados. Eu me lembro de ter dado uma palestra sobre os pecados sexuais, e no final daquela palestra, muitos jovens vieram conversar comigo, confessando os seus pecados. E não é vergonha você confessar que está cometendo algum pecado, que está tendo dificuldade, porque a Bíblia diz em Provérbios 28:13 que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E Jesus conhece perfeitamente você. Jesus foi tentado em todas as áreas que você está sendo tentado, que eu sou tentado, porém sem pecado, para nos socorrer no momento oportuno. Então, que Deus te dê vitória nesta área, que Deus nos dê vitória, que Deus dê vitória à igreja brasileira, à igreja presbiteriana. E aqui foi uma oportunidade que nós tivemos de elaborar esse tema, repensá-lo e, quem sabe, falar mais sobre ele nas nossas igrejas. Eu me coloco à disposição de quem quiser conversar comigo aí nas redes sociais e agradeço muito e desejo que esse programa realmente cresça como tem crescido, né, que tenha esta audiência maravilhosa. Muito obrigado, pastor, pelas palavras. Muito obrigado também você que participou com a gente aqui, interagiu com a gente. Essa é a sua TV, é a TV Missionária, e que pedimos que você compartilhe esse vídeo. Ele vai ser liberado posteriormente e compartilhe esse conhecimento com outras pessoas que têm dificuldade nessa área. E nós ficamos por aqui. Mas a nossa programação, ela continua. Hoje, às 20 horas, no Conexão com Deus, o pastor Hernandes Dias Lopes estará abordando o tema Igreja, um lugar de cura e serviço, baseado em Gálatas 6, versículo 1 ao versículo 10. E também, amanhã, às 10 horas da manhã, teremos nosso Manhã IPP com a Lídia Dickel e o Pedro Cera. E nós iremos falar amanhã sobre o Dia do Músico. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima semana. Tchau, tchau.